Todo mundo erra, e é normal que a gente não queira que os nossos erros sejam tornados públicos. E é por isso que você não coloca aquelas suas fotos da sua fase emo no Instagram, e eu não admito que eu já tenha tentado lutar taekwondo. E por que a gente não faz isso? Porque é ruim para nossa reputação. A mesma coisa acontece com os estúdios de Hollywood de outros países. Às vezes eles lançam um filme tão ruim, que está sendo tão massacrado pela crítica, que isso chega a ser nocivo para a imagem pública da empresa. E elas não querem ser associadas àquele produto ali que elas fizeram, por mais custoso que tenha sido. E é sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Quer saber mais? Então vem que eu te conto, porque eu sou o John Jones, você está assistindo Autosqueiras, e esses foram os filmes tão ruins, mas tão ruins, que eles foram retirados do cinema. Esse filme aqui tem aquele clássico nome de Sessão da Tarde e se chama Uma Estrada Muito Doida aqui no Brasil. Foi lançado em 1981 e reza a lenda que ele existe só para lavar o dinheiro que a produtora dele fez com transações ilegais, mas na verdade ele acabou perdendo mais do que ganhando. Os produtores desse filme tiveram a péssima ideia de pagar pessoas de uma pequena cidade na Flórida para pintar as casas deles de rosa, o que eles acharam que ia melhorar a estética do filme, além de gastar muito dinheiro com animais silvestres e os direitos autorais para reproduzir várias músicas que eram populares na época. E no fim das contas, nem valeu a pena, porque ele conseguiu recuperar só 2 dos 24 milhões que foram gastos para produzir esse fiasco, que foi retirado de circulação depois de só uma semana nos cinemas. Além disso, ele também frequentemente aparece em lista dos piores filmes de comédia já feitos na história. O mal do Nicolas Cage é que ele aceita praticamente qualquer papel que oferecem pra ele, menos os bons, né? E olha que ele já causou muito papel bom que teria deixado ele muito mais rico, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Em 2012, ele teve não só um, mas 2 filmes retirados do cinema porque ninguém queria vê-los. O primeiro se chamava Seeking Justice, que flopou tão feio que o estúdio retirou ele de mais de 200 cinemas onde ele estava sendo exibido nos Estados Unidos, e esse fracasso faturou menos de 500 mil dólares, sendo que ele custou 31 milhões para fazer. Meses depois, ele fez outro flop chamado Resgate, que faturou só 300 mil nos States, sendo que ele teve um orçamento de 35 milhões. Acho que deveriam tirar o nome do Nicolas Cage da calçada da fama. Vira e mexe, a Madonna continua tentando ser uma estrela do cinema e vira e mexe dá errado. Em 2002, ela e então o marido dela, o Guy Ritchie, achavam que seria uma boa ideia fazerem um remake de um filme italiano chamado Destino Insólito, de 1974, mas o resultado não foi nada positivo. O filme foi massacrado e tem uma péssima nota de 5% no Rotten Tomatoes, e custou 10 milhões para fazer, mas só recuperou 600 mil dólares. Outra cantora famosa que tentou se aventurar em Hollywood e deu muito errado foi a Mariah Carey, que deu o azar de lançar um filme na época do atentado das Torres Gêmeas. Embora isso tenha afetado muito a performance do filme, também não é um fato crucial para que ela tenha fracassado, porque as poucas pessoas que foram assisti-lo criticaram muito esse projeto. Glitter só passou 27 dias no cinema e só recuperou 1/5 do que custou para ser feito. Outro filme que é considerado um dos piores de todos os tempos é O Contato de Risco com a Jennifer Lopez, Ben Affleck e Al Pacino. Lançado no auge da carreira da J.Lo e também na época que ela estava sendo procurada por paparazzis em todos os cantos do mundo pelo seu affair com Ben Affleck. O intuito desse filme era lucrar em cima disso, mas acabou dando muito errado porque o roteiro desse filme é horroroso e tem algumas das piores frases que você vai ouvir numa comédia romântica. Ele também foi o pior fracasso de bilheteria do ano de 2003 e foi retirado dos cinemas não só nos States, mas também no Reino Unido. Os Gênios do Lixo realmente é um lixo, mas não tem nada de genial. Considerado por muitos como um dos piores filmes de todos os tempos, ele foi criado para lucrar em cima de uma linha de adesivos que era muito popular nos Estados Unidos em 1987, e chegou a ser lançado aqui também com o nome de Gangue do Lixo. O problema é que as piadas que funcionavam nas revistinhas foram consideradas muito grotescas por filme, além, é claro, desses bonecos horrorosos que assustam mais do que fazem graça. Ainda assim, é interessante assistir esse filme para ver o tipo de humor que se podia fazer para crianças naquela época. Eu tenho certeza que nada disso seria contado hoje em dia, e se fosse, eles cancelariam o estúdio que produziu esse filme com certeza, o que inclusive já teve muita gente tentando fazer na época, porque a crítica do The New York Times chamou esse filme de uma aberração nojenta que não deveria ser contada nem para adultos nem para crianças. A FIFA achou que ia ser uma boa ideia lançar um filme sobre eles mesmos enquanto estava rolando aquele escândalo de corrupção na empresa em 2015. Paixões Unidas não lucrou nem $1.000 nos Estados Unidos e resultou num prejuízo de 26 milhões para a própria FIFA que financiou esse fiasco. Esse filme é um desastre tão grande que ele não pode ser encontrado em vários países simplesmente porque as empresas não querem distribuí-lo por lá. Aposto que você nunca ouviu falar de um filme chamado Delgo. Isso porque esse filme tem 2 recordes que ninguém gostaria de ter. Ele teve a pior estreia para um filme exibido em mais de 2.000 cinemas na época, e também é um filme de menor bilheteria da história do cinema para filmes feitos em computação gráfica. E por causa disso, o estúdio que o produziu resolveu tirar de circulação esse longa depois de só uma semaninha nos cinemas. Todo mundo dizia na época que esse filme é muito ruim, o que eu não posso comprovar, porque eu não assisti, mas o que eu concordo é que ele tem gráficos péssimos para um filme lançado em 2008, principalmente porque ele foi lançado em dezembro daquele ano,
o que é literalmente a época mais concorrida dos cinemas. Ah, e esse filme começou a ser produzido em 1999 e só saiu em 2008. Pois é, tiveram esse tempo todo pra fazer um filme legal e perderam quase 10 anos fazendo essa bosta. Quase tudo que o Chris Hemsworth faz que não seja um projeto da Marvel flopa, coitado. E com esse filme chamado Black Hat, Ameaça na Rede, não foi diferente. Mesmo com a sempre maravilhosa Viola Davis no elenco, o filme foi um fracasso e só conseguiu recuperar pouco mais de um terço do seu orçamento. A Universal resolveu retirá-lo de quase 250 cinemas pelos Estados Unidos, além da Bélgica e da Austrália, que é o país de origem do cara que interpreta o Thor. Se você é dos anos 90 ou 2000, você muito provavelmente lembra do Max Steel. Em 2016, fizeram um filme em live action da série de brinquedos e desenhos, e esse filme foi um dos maiores fracassos do ano, com assustadora nota de 0% no Rotten Tomatoes. Uma nota muito rara, porque o filme realmente tem que ser muito ruim para ter uma nota tão baixa. Eu mesmo assisti esse filme na época e não achei ele tão ruim assim, mas dá pra ver porque ele desagradou tantos fãs. Ele é completamente diferente de tudo que tinha sido feito antes com essa franquia, ou seja, ele tem apenas o nome de Max Steel, mas não é uma adaptação fiel ao que tinha sido feito antes. E aí os fãs mais antigos detestaram e também os novos possíveis fãs que poderiam ter algum interesse não tiveram nenhum em assisti-lo. Esse filme ficou apenas 3 semanas nos cinemas dos States e acabou com as esperanças que o estúdio tinha de fazer os vários filmes baseados nessa franquia. E já que eu falei de desenhos da década de 90 e dos anos 2000, que tal um desenho da década de 80? Se você assistiu o SBT nessa época, você provavelmente lembra do desenho Jenny e as Hologramas, que embora não tenha feito muito sucesso por aqui, bombou muito nos States. Aí, em 2015, a Universal achou que ia ser uma boa ideia fazer um filme live action desse desenho, só que o resultado foi catastrófico. Assim como o filme do Max Steel, esse não tem nada a ver com o desenho, o que resultou na pior estreia de um filme do ano de 2015, e a Universal resolveu remover esse filme de mais de 2.000 cinemas pelos Estados Unidos. Isto é o Pet, o filme é mais uma das muitas produções baseadas em personagens do Saturday Night Live que já produziu alguns hits, mas nesse caso, eles mesmos tinham tão pouca esperança que esse filme ia dar certo que só o colocaram em 36 salas de exibição em todo o país, e o longa só foi exibido em um sábado e um domingo de 1994. O resultado é um dos piores fracassos de bilheteria da história. O filme só ganhou pouco mais de 60 mil, sendo que o orçamento foi de 8 milhões. Sabe o que é o pior? O Quentin Tarantino ajudou a escrever o script dessa jossa. Sim, o Tarantino. Mordecai custou 60 milhões de dólares para ser feito e na primeira semana de exibição só recebeu de volta 5 milhões. Mesmo com um casting cheio de estrelas como Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow e Jeff Goldblum, o filme continuava não dando lucro, e as poucas pessoas que pagaram para vê-lo estavam falando muito mal. Então, a produtora Lionsgate resolveu simplesmente tirá-lo de circulação e o filme foi removido de mais de 2.400 cinemas na época. Esse filme é o maior fracasso da carreira do Johnny Depp, isso até sair a treta dele com Amber Heard, é claro. Antes da ex-mulher do Johnny Depp perder dinheiro tentando processar ele, ela perdeu mais um pouquinho com essa bomba aqui que se chama Conexão Perigosa, que além dela também tem o Harrison Ford e o impecável Gary Oldman. Depois de uma semana de exibição, o resultado desse suspense de espionagem industrial foi tão ruim que a produtora excluiu o filme de mais de 2.000 cinemas e demitiu o diretor de marketing da empresa na época. Outro filme que eu curto, mas que também tá infelizmente aqui nessa lista, é A Cura, de 2016. Mesmo com o diretor de Piratas do Caribe no comando, o filme perdeu 97% das salas que estavam exibindo ele da primeira pra terceira semana nos States, depois da estreia. Mas ainda assim, eu continuo achando esse filme bem legal. Se você curte filmes tipo O Sacrifício do Cervo Sagrado, ou outros de terror psicológico, com certeza também vai gostar desse aqui. Fica a dica. E é claro que não tem como falar sobre filmes ruins sem falar de adaptações de videogames para o cinema, né? Um dos grandes responsáveis por reforçar esse estereótipo de que filmes que são adaptações de jogos são ruins é um diretor alemão chamado Ubo, que é responsável por fazer a maioria dos filmes de videogames que não prestam. E aí, quando ele fez uma adaptação de Alone in the Dark, o filme ficou tão ruim que as pessoas fizeram petições para que as empresas parassem de vender os direitos autorais dos games para que eles pudessem adaptar para o cinema. Mais de 350 mil pessoas assinaram essa petição e meio que funcionou, tanto que ele chegou a se distanciar da indústria cinematográfica por vários anos. Alone in the Dark só recuperou metade do seu budget e foi retirado dos cinemas depois de 3 semanas. O mais engraçado é que o diretor ficou tão bravo com as pessoas falando mal dos filmes dele que ele desafiou seus críticos para uma luta de boxe e surpreendentemente ganhou todas as 5 partidas que ele participou. Mesmo assim, isso não adiantou em nada para a reputação dele, tanto que no próximo filme, uma adaptação do game Postal, só foi exibido em 21 cinemas de todos os 50 estados dos Estados Unidos.
Em 1981 foi lançado um dos maiores desastres da história do cinema chamado Incheon, que na verdade é só uma propaganda política financiada por empresários da Coreia e do Japão e também pago com dinheiro da igreja. O filme é sobre uma guerra que rolou na região de Incheon, daí o nome, e custou 46 milhões para ser feito porque os produtores queriam tanto que esse filme desse certo que pagaram ao lendário autor Laurence Olivier 50 mil por dia para ser a estrela desse troço, que foi dirigido pelo Terence Young, que é o responsável por alguns dos filmes mais famosos do 007. E mesmo com esse orçamento todo, o filme foi feito com adereços de péssima qualidade e ficou sendo editado de 1979 até 1982. E quando finalmente saiu, foi massacrado pela crítica, sobretudo por ser um filme mal feito. Tanto que ele é considerado por muitos como um dos piores filmes da história. E ele nem sequer chegou a ser lançado fora dos States ou em nenhum outro lugar em VHS, DVD ou Blu-ray. Também pudera, esse filme deu um prejuízo de 41 milhões de dólares. E você, sabe de mais algum filme que é tão ruim que foi retirado de circulação? Então deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, além de clicar no sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre tudo de mais tosco que acontece no mundo do entretenimento.